eu posso dar errado em alguma coisa, mas eu acho que... Porque, ó, tipo, o Vinão transpôs de novo. Não, não é isso. É que eu acho que o Vinão transpôs de novo. Só que eu acho que da primeira vez ele não transpôs. É isso que eu esse aqui. Porque, tipo, o B1, ele é por coluna ou é por linha? Então o Vinão não transpôs da primeira vez. Então, o que eu tinha falado... Ah, agora entendi o que eu errei. Ah, agora entendi, agora entendi. Não é que eu transpus duas vezes, mas é que eu tinha feito ao contrário. Boa noite, está todo mundo aí já? Boa noite. Boa noite. Podemos começar? Acho que quantas pessoas já estamos? Já somos quantos aqui? Estamos em 5. 5. Tá. Dá até às 19h10. Vocês sabem se na turma de vocês alguém está com muita dificuldade de acessar as aulas, conteúdo? Tá acontecendo alguma coisa assim? Tá difícil? Não, tá tudo tranquilo? Bom, nós recebemos um pedido do Miguel, né, que sondasse se alguma turma ou algum aluno, se alguém está com dificuldade para acessar tanto as aulas quanto o material. Hoje eu já mandei o material pelo WhatsApp, posso mandar o resto pelo WhatsApp. As aulas, o link está disponível lá no Moodle. Qualquer coisa a gente pode também mandar o link pelo WhatsApp, se facilitar para a vida de todo mundo. Não vejo problema nenhum nisso, tá? Nesse momento a gente quer dar uma força para todo mundo. Eu dou aula numa outra instituição, hoje eu recebi uma comunicação, né, que lá nessa instituição nós só voltaremos às aulas dia 4 de maio. Lá já está oficializado que a gente volta 4 de maio, a FEPAC ainda não tem nenhum posicionamento sobre isso, a gente ainda não sabe, né? Mais para o final da aula... Oi, pode falar. Alô? Bom, acho que não era da aula, então. Lá mais para o final da aula, a gente vai falar sobre a avaliação P1, né? E também sobre os projetos, tá? Então, aí a gente começa um bate-papo sobre a nossa matéria, tá? São 2 minutinhos para a gente começar a aula. A gente espera dar 19h10 para ninguém ficar magoado que a gente começou um pouco antes, né? Que para alguns, para mim particularmente, que praticamente não saio de casa, né? Então é muito tranquilo acessar mais cedo, acessar mais tarde, mas tem gente que não consegue. Aí a gente tem que pensar nas pessoas que estão com mais limitação,
Já estamos em 6. Passaram bem a semana? Estão tranquilos? Como é que estamos? Vocês estão me ouvindo? Tô ouvindo tranquilo, professor. Ah, Só não tô falando que eu tô resolvendo um negócio aqui, aí não dá pra ficar falando a cura. tá bom. Então, bom, vamos começar. 7h10, a gente Eu tô começa. escutando bem baixinho, professor, mas eu acho que é por causa do fone. Ah, tá. Oi, alguém? Eu não ouvi direito. Bom, vamos lá. Pesquisa de marketing, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre quantitativa. Lá no slide do Moodle está qualitativa, que eu esqueci de trocar. Tá? Então a gente já viu isso, né? Pesquisa qualitativa versus quantitativa. Qualitativa me dá um caminho, né? Ela é melhor para eu buscar dados que não são quantificáveis, não são tão fáceis de se quantificar, né? Em compensação, quando a gente fala já de pesquisa quantitativa, eu tenho uma fundamentação matemática que me ajuda a tomar as decisões. Tá? Então, a gente tem esses dois lados da nossa pesquisa. Aqui a gente já viu na aula passada, né, o objetivo, a coleta, a análise e os resultados de cada um dos tipos de pesquisa. Coleta de dados. Uma das primeiras fontes de informação a serem consideradas é a existência de registros na própria organização. Então, quando a gente fala de empresas de grande porte, empresas de médio porte que têm décadas de existência, elas já têm registro dos seus dados, a maioria delas. Então, a gente já tem uma série de dados que nos ajudam a tomar decisões. Lembrando que ninguém gasta dinheiro em pesquisa se não for para responder perguntas muito importantes para o negócio, né? Fazer pesquisa por fazer, nenhuma empresa vai querer fazer isso. Então, quando que eu vou produzir a minha pesquisa? Quando eu tenho dificuldade na obtenção de dados. Eu preciso descobrir se o meu consumidor está mudando de gosto. Não sei. Ele pode estar mudando de opinião, ele pode estar mudando de atitude, ele pode estar mudando de forma de consumir as coisas. Acredito que as empresas vão fazer muita pesquisa a hora que acabar essa quarentena, né? Porque as pessoas vão mudar a forma de consumir as coisas. Tá? Então, outras coisas. Nem todos os dados estão completos, né? Eu tenho um perfil, mas o perfil do meu consumidor não está bem descrito. Os dados disponíveis estão excessivamente agregados. Quer dizer o seguinte, juntei uma massa, fiz uma pesquisa, coloquei lá pessoas de 14 a 35 anos. Se eu tenho essa pesquisa de 14 a 35 anos e eu não tenho os dados iniciais, eles estão agregados nessa faixa etária, eu não consigo criar estratégias específicas, por exemplo, para menores de idade, para maiores de idade até os 25 e depois os um pouco mais velhos. Então, isso também pode me causar necessidade de fazer novas pesquisas. Mudanças de padrão com o tempo, né? E dados só são disponíveis, e alguns dados que só são disponíveis para uso confidencial. Então, aí eu preciso coletar novos dados. Bom, nessa brincadeira de coleta de novos dados, hoje a gente vê um dos instrumentos mais utilizados na pesquisa, né? É o questionário. Por que da existência do questionário? Primeiro, eu não devo perder tempo dos outros inutilmente. Então, meu questionário ele tem que ser desenvolvido com uma técnica que eu tenho que pensar em tudo, né?
Então, vamos lá. Questionário é um dos procedimentos mais utilizados para se obter informações. É uma técnica com custo razoável, apresenta as mesmas questões para todas as pessoas, senão eu não posso compará-las, garante anonimato, quando assim for o questionário, e pode conter questões para atender a finalidades específicas de uma pesquisa. Então, por exemplo, podemos fazer uma avaliação de quantas pessoas saíram ou quantas vezes cada pessoa saiu de casa nos últimos 15 dias. Né? Uma pesquisa muito simples. Vamos lá perguntar para todo mundo, olha, quantas vezes você saiu de casa nos últimos 15 dias e assim por diante. Lógico que numa data de hoje, né, do jeito que estão as coisas, a gente teria que fazer uma pesquisa digital, via rede social, via alguma ferramenta digital. Não seria recomendado ir para a rua perguntar as coisas. Aplicada criteriosamente, essa técnica apresenta elevada confiabilidade. Podem medir atitudes, opiniões, comportamento, circunstâncias da vida do cidadão e outras questões. Então, as pesquisas existem para isso. A mais importante que a gente tem, ela é feita pelo governo federal de 10 em 10 anos. Ela se chama censo. O que é este censo? Esse censo é uma pesquisa onde respondemos um questionário reduzido para a grande maioria das pessoas e um questionário estendido para alguns selecionados. A partir desses dados, você traça um mapa da vida dos brasileiros em cada região, em cada município, e depois o IBGE leva aproximadamente 1 a 2 anos consolidando esses dados e disponibilizando essa pesquisa. E a partir do momento que ele disponibilizou todos os dados, os outros anos são feitos com tendências matemáticas, de crescimento de população, de aumento de renda, assim por diante. Tá? Podem ser aplicados individualmente ou em grupos, por telefone, Google Forms, redes sociais ou mesmo pelo correio. Pelo correio está muito em desuso, porque as pessoas pouco recebem carta e muito menos respondem às cartas. Né? Podem incluir questões abertas, fechadas, múltipla escolhas, respostas numéricas, sim ou não. Temos diversos tipos de perguntas. Então, como é que eu faço um questionário? Como é que eu crio esse questionário? Elaboração e aplicação de questionários. Primeiro passo, conhecer o contexto associado ao projeto. O que eu preciso descobrir? O que eu preciso entregar de informação no meu relatório final da pesquisa? Se eu vou lançar um novo produto, eu preciso saber a aceitação do meu produto, saber se o meu produto tem algum problema de preço, de praça, se ele tem algum problema similar. Né? Então, lá dentro dos 4 P's que o Kotler estabeleceu, eu preciso ver se os 4 estão direitinhos. Pode ser isso. Pode ser um reposicionamento de marca. A marca passou muito tempo, ela não se movimentou muito nas últimas 2, 3 décadas e ela começou a ficar para trás. Outras marcas começaram a ganhar mais importância do que elas. Uma que a gente percebe, pelo menos aqui no Brasil, é um fenômeno razoavelmente comum, é a fábrica de automóveis Mercedes. Né? A Mercedes ela diminuiu a sua relevância no mercado de automóveis aqui no Brasil. Mercedes, há 30 anos atrás, era uma marca de sonho, etc. Hoje aparece uma BMW que vem substituindo a Mercedes, principalmente num público mais jovem, porque ela tem uma pegada mais esportiva. Né? Então, se você não tomar cuidado com a sua marca, se você não souber reposicioná-la ao longo do tempo, você pode perder as suas características essenciais e seu público-alvo.
Então, o que eu vou colher dessas informações? Elas podem ser informações descritivas, descrevendo uma situação, comportamentais, como as pessoas se comportam perante o nosso produto, perante o nosso espaço, ou informações de preferências, né? O que as pessoas preferem. Eu prefiro chocolate A, chocolate B, aquela brincadeira que sempre aparece na televisão, teste cego de cerveja, o cara, eu prefiro essa cerveja que a outra, etc. Terceiro passo, delinear e especificar as questões chaves. Então eu começo, né, a discutir o que tem que estar lá. E o que vai estar no meu questionário? Apenas o mínimo essencial para responder as perguntas que eu preciso. Porque se eu fizer um questionário muito longo, 50 perguntas, ninguém vai querer ficar perdendo tempo respondendo as 50 perguntas. Será que essas 50 perguntas são necessárias para eu entender o meu problema? Ou será que tem redundância, exagero, assim por diante? E o quarto passo, né? Elaborar a primeira versão do questionário. Se ele está falando de elaborar a primeira versão, quer dizer que eu vou testar o meu questionário, o pessoal costuma chamar isso de pré-teste, de campanha, para ver, olha, essa questão aqui, cada um entendeu de forma diferente. Então, vamos reescrever essa questão porque ela não está clara. Aplicar o pré-teste para avaliar clareza, abrangência e aceitabilidade do nosso questionário. Como é que eu faço esse pré-teste? Eu seleciono algumas pessoas com o perfil dos que eu vou entrevistar e aplico o meu questionário. E vou ver. E vou dar toda a liberdade. A pessoa fala, olha, essa questão 3 aqui eu não entendi. O que é para responder nessa questão? É isso ou é isso? Se a questão está assim, ela já está errada, a gente tem que trocar a questão. Tá? Abrangência. Né? Apliquei o questionário. Aí eu faço uma pré-consolidação dos meus dados e vejo se realmente, com as respostas que estão vindo do meu questionário, eu consegui dirimir todas as dúvidas que eu tinha. E aceitabilidade. Né? As pessoas podem não querer aceitar o seu questionário. Você chega lá, olha, você tem 25 minutos da sua vida para poder responder um questionário? Ninguém tem. Hoje em dia, ninguém tem. Agora, quando as pessoas chegam e falam, olha, você tem 2 minutinhos, são 3 perguntas, são 5 perguntas, você responde para mim? Aí as pessoas arrumam um pouquinho de tempo. Né? Não é fácil, nenhuma delas, mas o de 25 minutos só se você pagar a entrevista, senão ninguém vai te dar a entrevista. Sexto passo, revisar as perguntas, se necessário, efetuar novo pré-teste. Se você tinha 10 perguntas, mexeu numa, porque era um problema, sei lá, de pronome, de posição de vírgula, algo que alguns que leem interpretam de um jeito, outros interpretam de outro, e você sanou esse problema, não preciso fazer um novo pré-teste. Agora, você foi com 10 perguntas, 3 confusas, 2 precisava mexer e não deram o resultado que eu esperava. Então vou ter que reelaborar muita coisa do questionário, aí a gente faz um novo pré-teste. Tá? E o último passo é, de fato, aplicar o questionário para o público. Texto ou declaração introdutório. Identificar a organização ou entidade que conduz o estudo. Então, no caso do PI de vocês, né, vai estar lá o nome da agência de vocês que está conduzindo a pesquisa que vai fundamentar o PI. Estabelecer os objetivos e metas do estudo. Então, eu tenho que identificar aonde eu quero chegar e quais as metas que eu preciso atingir com esse estudo. Olha, eu quero identificar se o meu produto tem aceitação por essa empresa, se o meu público aceita essa empresa, se o meu produto que eu estou disponibilizando ao público atende às necessidades do público. Né? Então, tudo isso tem que estar escrito, porque se não tiver escrito, a gente não sabe como resolver os problemas.
tá? Apresentar a base da seleção da amostra. Olha, o nosso produto é um produto de nicho. Qual é o seu produto? Olha, o meu produto é focinheira para cachorro com mais de 30 quilos e que seja de raça perigosa. Então eu entendi. O meu produto é para isso. Então eu vou fazer uma pesquisa para ver se o público... Que público? Qualquer um na rua? Não. Público que é dono de cachorros, né, com mais de 30 quilos e de raças perigosas. Mas onde eu vou achar esse público? Como é que eu entro em contato com eles? Algumas vezes a gente pode tentar um Kennel Club, né, para ver se eles têm pedigree. Muitas vezes a gente pode conversar com 10, 15, 20 pet shops, né? Eu quero atuar principalmente na região central de São Paulo. Então eu vou nos pet shops da região central, converso com os donos e falo, olha, eu precisava fazer uma pesquisazinha, você não pode mandar com o logo do teu pet shop para os teus clientes, etc, etc. Então vai ter toda essa negociação, mas eu tenho que ir aonde eu consigo achar meu público-alvo. Tá? Demonstrar a importância dos resultados para os próprios entrevistados. Né? Valorizar a participação do entrevistado. Não dá para o entrevistador chegar lá e falar, escuta, responde esse questionáriozinho meia boca aí, por favor. Mas se o questionário é meia boca, por que eu vou perder meu tempo respondendo? Né? Demonstrar que todas as respostas são valiosas, não há respostas corretas ou incorretas. Quer dizer o seguinte, eu não posso dar diferente ênfase nas respostas, nas possibilidades de resposta, porque senão eu estou criando um viés, eu estou criando uma tendência dentro das minhas respostas. Né? Aquela coisa, o entrevistador quer saber qual é a melhor cor para a focinheira do cachorro. Aí ele vira e fala, mas eu acho essa cor aqui beijinha a mais bonita para os cachorros. Não pode, né? Ele está direcionando a resposta. Estimar o tempo necessário à condução do questionário. Isso lá no pré-teste a gente consegue, né? Você aplica o questionário, 1, 2, tem pessoas que são mais lentas para responder, tem pessoas que são mais rápidas para responder. Mas você vai ter uma variação de tempo aí. Explicar o correto preenchimento do questionário se a pessoa for responder o questionário. Muitas das vezes é o próprio entrevistador que marca a resposta. Então, quando o entrevistador marca a resposta, ele não precisa explicar como é que é o correto preenchimento. Tá? Caso necessário, incluir instruções para devolução. Isso seria o caso de você mandar pelo correio, deixar o questionário em algum lugar que a pessoa mande pelo correio de volta para você, etc. Solicitar permissão para prosseguir com as perguntas. Né? Na verdade, a gente sempre tem que perguntar, porque não dá para obrigar as pessoas a responderem o que a gente quer. Diretrizes para a redação de perguntas. Né? Prestar atenção ao nível de linguagem. A gente nunca pode fazer um questionário, ô meu irmão, responda qual é a melhor, sei lá, qual é o melhor pagode da região. Isso está fora do padrão de linguagem para uma pesquisa. Né? Então, a gente não deve usar muitas gírias, a gente deve ter um cuidado com o português, mas o português nunca pode ser rebuscado. Por quê? Porque senão quem está lendo não vai entender. Né? Me permita vós me ser, averiguar a vossa opinião. Um monte de gente já não entendeu nada. Né? Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Ter cuidado com palavras ou frases que não são específicas. Evitar perguntas com múltiplas finalidades. Cada pergunta tem um objetivo que eu quero saber. Eu quero saber a resposta em relação àquele objetivo. Se eu tenho uma pergunta muito aberta, né, e a resposta, por exemplo, é múltipla escolha, vai ficar meio bagunçado, porque eu não sei qual dos objetivos dentro da pergunta que o cara respondeu, e aí eu não tenho como analisar. Né? Verificar se existe alguma ênfase inadequada.
né? Por exemplo, o pessoal vai perguntar qual é o maior time de futebol da atualidade do Brasil. Aí o cara coloca na pergunta: você acha que o Flamengo, que ganhou a Libertadores e ganhou o último Brasileirão, é o melhor time do Brasil hoje? O cara já respondeu, né? Ele não está nem perguntando, ele está praticamente fazendo uma afirmação. Então, isso não é uma pergunta, né? Avaliar a existência de palavras ou frases emocionais, né? Eu não posso colocar numa das alternativas uma emoção maior do que em outra, né? Ou frases de comoção para a coletividade. Não que eu não possa medir as emoções, eu posso. Mas o que eu não posso é diferenciar entre as minhas alternativas, colocar uma em que você sabe que vai ter uma tendência de resposta maior do que a outra. Então vamos lá. Sequência das perguntas. Primeiro, perguntas introdutórias, perguntas de filtragem ou peneira. O que é isso? Qual é a sua idade? Qual a região que você mora? Ué, mas por que isso? Idade? Porque se eu estou fazendo uma pesquisa de videogame para galera de 18 a 25 anos, passa um cara de 35 que parece mais novinho, eu tenho que perguntar, pô, se meu público-alvo tem uma faixa etária específica, uma das perguntas filtros é quantos anos você tem, para ver se cai dentro da faixa coerente do meu público-alvo. Eu tenho 35. Muito obrigado pelo seu tempo, desculpa, até logo. Então, é assim. Outras perguntas, uma que deveria ser sempre obrigatória, pelo menos na teoria ela é obrigatória, mas não é todo lugar que tem, né? Que quem trabalha na área de pesquisa não pode responder pesquisa. Quem trabalha na área, dependendo do tipo de trabalho na área de comunicação, também não pode responder pesquisa. Quem trabalha com um marketing mais direcionado à pesquisa também não pode responder, porque senão a gente cria um viés dentro da pesquisa, um direcionamento específico. Mas quando a gente dava aula lá no centro, eu já passei por vários entrevistadores e eu falava, olha, eu trabalho com pesquisa. Não tem problema, ninguém vai ficar sabendo. Quer dizer, o entrevistador, nesse caso, ele está recebendo por ficha preenchida, ele não está nem aí, ele quer saber de preencher as fichas, entendeu? Ele não vai colocar na ficha que eu trabalho com pesquisa e ele vai deixar solto, né? Então, isso é uma coisa que depois, se pegarem, vão demitir, não pegam mais esse entrevistador. Perguntas delicadas, perguntas afins podem ser usadas para verificar a coerência das respostas. Perguntas delicadas, né, são algumas perguntas, por exemplo, quando a gente entra aí no ramo de política, religião, futebol, pode gerar aí alguns estresses desnecessários. E perguntas afins. Qual o time que o senhor torce? Aí o cara fala, Corinthians. O cara é corintiano. Aí passa 3 perguntas, fala, qual é o time que você mais gosta, seu time de coração? O cara vai lá e põe Palmeiras. Aí ferrou, né? Deu um problema de lógica grave. Porque se ele é corintiano, o time que ele mais gosta é palmeirense, ou ele está precisando ir ser internado porque ele está com problema de dupla personalidade, ou ele mentiu em alguma das duas. Então, as perguntas afins são esses tipos de perguntas que a gente faz triagem, né? Série padronizada de respostas, uma sequência lógica, verificar a confiabilidade dos dados, perguntas abertas para um acompanhamento geral e perguntas abertas de aspectos gerais, né? Tem aqui alguma dúvida? Sempre que alguém tiver uma dúvida, dá uma interrompida. Professor, não entendi, gostaria de um esclarecimento, como se estivéssemos na sala de aula. Então, vamos lá. Nosso questionário. Primeiro, dados de identificação. Alguns tipos de questionário. Você pode até solicitar o nome, dependendo do porquê do questionário. Alguns
Não, a gente simplesmente pega, por exemplo, idade, sexo para identificação. Solicitação para cooperação, essa a gente sempre vai ter que ter. Ninguém vai responder um questionário obrigado. Instruções para sua utilização, caso seja necessário, perguntas, questões e forma de registrar as respostas e dados para classificar os elementos pesquisados. Localização das questões. Dados de identificação, sempre logo no início do questionário. Solicitação para a cooperação. Isso a gente está falando de questionário impresso, mas algumas coisas valem para o digital também, né? Solicitação para cooperação, capa ou primeira folha do questionário. Se a gente estivesse falando de um questionário digital, seria uma perguntinha lá pela rede que você vai usar, né? Ou um pedido que a pessoa, por favor, responda a esse questionário. A gente recebe muito questionário de pessoal que está fazendo mestrado, doutorado, né? Solicitando que a gente responda a pesquisa. Por quê? Porque tem uma rede aí de WhatsApp grande e o pessoal costuma usar o WhatsApp para poder fazer essas solicitações de resposta de questionário. Você entra lá no Google Forms e responde, né? Tem sempre uma triagem para quem vai responder, qual é o intuito do questionário, né? Instruções para utilização. Podem figurar ao longo de todo o questionário, né? Parece, por exemplo, quando a gente vai montar no Google Forms, aparece a pergunta e tem um quadro para você explicar o que você quer que seja respondido, caso seja necessário. Perguntas, questões e forma de registrar as questões. Dados para classificar socioeconomicamente o respondente. Quando a gente faz isso, a gente coloca lá no final. Tem o critério Brasil e a gente pode até utilizar algum outro critério. Depois a gente vai ver, acho que na próxima aula, a gente fala sobre o critério Brasil, como a gente pergunta educadamente qual é o padrão socioeconômico do entrevistado. Ninguém vira para o cara e pergunta, escuta, tu é rico, pobre, como é que é? Não. Tem umas questõezinhas e aí você consegue definir pelas respostas qual é a classe socioeconômica do respondente. E alguns exemplos de questões que a gente pode usar, né? Questões, perguntas dicotômicas, né? O senhor possui casa própria? Sim, não. Aonde o senhor mora? Qual cidade o senhor mora? Né? São escolhas, está lá, você não tem muito mais que responder, são 2, 3, 4 opções. Questões abertas. Qual a sua opinião sobre a cidade onde mora? Né? Por exemplo, nessa nossa nova fase, qual a sua opinião sobre a quarentena do Covid? Isso é uma questão aberta. Por ser aberta, cada um pode escrever o que bem quiser. Sempre que eu tiver questões abertas, eu tenho que tomar um cuidadinho de saber limitar o espaço conforme a profundidade da resposta que eu quero ter. Né? Então, por exemplo, quando eu coloco aqui qual a sua opinião sobre a quarentena e dou 3 linhas para o cara responder, não dá para ele tecer um texto falando da condição de saúde, condição socioeconômica, condição dos mais privilegiados, dos menos privilegiados, né? As grandes diferenças de tratamento que você tem dentro do sistema de quarentena. Quer dizer, o cara não vai poder fazer um tratado, né, sociológico sobre a quarentena. Mas ele tem 3 linhazinhas para expressar a opinião dele. Quer dizer, eu quero fundamentalmente entender como ele está se sentindo aqui na quarentena, o que ele acha disso. Né? E vou conseguir, por exemplo, o cara vai falar, sou a favor da quarentena. O outro vai falar, sou contra a quarentena. Rapidamente ele vai colocar o porquê é a favor, porquê é contra. E aí a gente começa a entender as respostas de cada um. Pergunta semiaberta. Você é a favor da quarentena do Covid? Sim. Por quê? Não. Por quê? Importante, limitar o espaço da resposta segundo o objetivo da pergunta. Conforme o objetivo que eu quero entender o que ele está respondendo,
eu dou mais espaço ou menos espaço. Quando eu dou, por exemplo, 10 linhas para o cara responder, eu estou esperando que ele tesse uma quantidade maior de comentários. E olha como as coisas da pesquisa são tão ligadas. Quando eu bato o olho numa questão sim ou não, é muito simples. Ou o cara é a favor ou é contra. Entrevistei 5.000 pessoas, 3.500 são a favor, o resto é contra. Ok, tá lá, acabou. Ah, não, vou entrevistar 100 pessoas e vou colocar essa pergunta que está na tela. Você é a favor da quarentena do Covid? E dou 3 linhas para o cara responder. Quer dizer que eu vou ter que ter alguém que entenda bastante de comunicação, que saiba entender o que a pessoa expressou nessas 3 linhas, para essa pessoa conseguir tabular as respostas e gerar um dado relevante para a resposta da quarentena do Covid. Então, não é muito simples trabalhar com questões abertas, porque eu preciso que quem vai ler essa resposta, quem vai interpretar os dados, quem vai tabular, entenda muito da parte de discurso, né? Entenda também da parte de expressão de comunicação escrita. A pessoa tem que entender e tem que enxergar o que o respondente está passando para a gente. Agora, imagina se eu dou 15 linhas para o cara discorrer sobre a quarentena. Vai aparecer nessas 15 linhas pelo menos 10 tópicos diferentes a serem abordados. Quer dizer que quando a resposta é aberta e ela tem um espaço muito grande para ser respondido, eu vou ter que colocar uma quantidade muito maior de pessoas analisando esse questionário, porque o tamanho da resposta é muito grande. Perguntas encadeadas. O senhor tem carro? Não. Acabou. O senhor tem carro? Sim. Bom, em caso afirmativo, qual a marca? Aí ele escreve a marca, né? Diferenças semânticas, né? Qualidade do sistema de saúde público. Que nota... Agora vamos fazer uma pesquisa séria. Que nota cada um que está ouvindo a minha aula agora daria para o nosso sistema de saúde público durante essa quarentena? Vou começar com quem eu estou vendo aqui. Thaís, que nota você daria para o sistema, de 1 a 10? Qual das Thaís? Ah, sacaneei vocês, hein? Vai todo mundo ter que falar agora. Thaís. Thaís, está ouvindo a gente, Thaís? Bom, Thaís vai ter que responder depois. Lucas. Eu dou 4, professor, porque não está suportando o tanto de gente que tem e vai ter mais casos e vai superlotar, infelizmente. Vai todo mundo morrer. Lucas deu 4. Maiara. Para a minha cidade, professor, eu dou 8, porque nós tivemos a reforma de um hospital em Tu tá uma morando quantidade aonde? de tempo muito menor, em Osasco. Opa, vamos mudar. Não, aqui a gente teve uma reforma. 8? 8? Parabéns. Nós tivemos a reforma de um hospital durante 15 dias somente. E agora é um hospital que está atendendo mais de 150 pessoas por dia, só para fazer teste. E lá tem toda a estrutura para ficar internado e tudo mais. Então, eu dou 8 para minha cidade. Merece. Tem que dar nota boa quando merece mesmo. Quem mais quer dar uma notinha? Eu, professor. Pode falar, Juan. Eu quero dar nota 4, porque aqui está com superlotação de pessoas e até mesmo para vacina de gripe não tem nem condições, porque é muita aglomeração onde eu moro. Entendi. Você mora onde? Na Serra da Cantareira, basicamente. Rapaz, aí é bom, hein? Um arzinho Zona puro. Norte. Sim, sim. Puro. O sinal deve ser meio ruim. Já melhorou o sinal aí? Nossa, não, aqui nem pega, só pega 4 megas. Eu lembro disso. Quem mais? Vitória?
Alguém mais gostaria de dar uma notinha para nosso SUS? Gustavo, Thaís Macedo, Igor. Eu dou 3 aqui onde eu moro. Nossa, fala aí, Thaís, onde você mora? Eu moro no ABC, Santo André. Ah, em Santo André. Isso. Entendi. Porque eles não... Como posso dizer? É muita gente aqui, né? E eles falam que tá tudo bem, sendo que eles não estão suportando... Ai, meu Deus do céu, travei. Demanda. Isso, exatamente. A demanda de pessoas. Falam que tá tudo bem, o prefeito fala que tá tudo bem, mas na verdade não tá. Porque é muita gente E mesmo. ainda nem começou a crise. A crise começa Sim. essa semana, deve se estender para a semana que vem e para outra, né? Um pouquinho antes de entrar em aula, eu estava ouvindo o ministro da Saúde, que finalmente alguém sério no governo, né? Que já vai sair do governo, porque falou para o Bolsonaro que só ia ouvir o que era dado científico, que chute ele não interessava. Então, provavelmente, logo, logo, o Bolsonaro pedala o ministro, né? Ele virou o Bolsonaro naquela história de vamos sair para a rua. O que o Mandetta fez? Falou, olha, eu só vou seguir o que for orientação científica. O que não for orientação científica, eu não vou seguir. Por enquanto, eu sou ministro. Se quiser, me manda embora. Esse falou, ó, prefiro a minha honra e a seriedade do que um empreguinho. Esse cara foi do bem. Mas a gente sabe que não deve durar muito, né? Pelo jeito que o Bolsonaro leva as coisas, provavelmente no final do ano, início do ano que vem, ele pedala o ministro. Mas azar dele que vai perder gente boa. Então vamos continuar. É assim que funciona uma pesquisa, né? A gente precisa entender por quê. Olha que bacana. Se a gente estivesse realmente fazendo um mapeamento da qualidade do sistema de saúde, lá em cima no meu questionário, quando eu peço para as pessoas colocarem a sua identificação, eu ia colocar lá qual é o município, né? Então a pessoa iria identificar. De repente, se eu estou entrevistando aqui na Grande São Paulo, coloco São Paulo, mais o ABCD, mais Barueri, Osasco, coloco lá 10 municípios vizinhos e a pessoa anota um xizinho naquele que ela faz parte. Que a hora que eu for identificar o sistema de saúde, eu não posso misturar tudo. Por quê? Porque, por exemplo, a gente viu que uma moradora de Osasco ficou extremamente feliz com o desempenho da prefeitura do Sistema Único de Saúde. Já no ABC, ali em Santo André, a gente teve a pior nota, a nota 3. Então, é assim que a gente trabalha os dados, né? Um questionário, ele nunca é feito assim, em 2 minutos. Pum, vamos lá. Não, isso a gente faz em sala de aula para os alunos ganharem um pouquinho de desenvoltura, etc. Mas na vida profissional, o cara monta o objetivo, pensa, estrutura, repensa as perguntas. Pô, será que quem está respondendo vai entender o que eu estou perguntando? Ele vai ter o mesmo viés que eu quero? Ele vai responder aquele dado que eu preciso? Né? Por exemplo, escala de importância. Né? É uma outra coisa aqui. O isolamento social é importante para combater a pandemia do Covid-19? Tem gente que vai achar que é fundamental, importante, pouco importante ou sem importância. Se eu quero saber a opinião do público, o que eu faço? Pergunto, olha, o que você acha? Eu acho que é fundamental, eu acho que não tem importância nenhuma, assim por diante. Né? Aqui é uma questão que é fácil, a gente tem um objetivo claro, ver qual é a percepção das pessoas em relação à nossa quarentena com a pandemia, né? O que elas enxergam. Escala de valores. O Sistema Único de Saúde é ótimo, regular. Opa!
Peraí, esse PowerPoint de vez em quando me sacaneia. Ele acha que eu estou mexendo o mouse e ele muda. Ótimo, regular, péssimo, bom ou ruim. A verdade aqui está fora de ordem, né? O bom tem que subir, o regular é ruim, regular, ruim e péssimo, né? Tá tudo fora de ordem. Mas não tem problema. Por que que não tem problema? Porque na hora de computar os dados, eu posso colocar na ordem. Algumas vezes você pode usar esse modelo, botar tudo zoneado. Por quê? Porque muitas vezes o pessoal responde as perguntas no automático. O cara vai lá e jum, né? Então, aqui a gente vai ver que o cara vai... Opa, ótimo, regular. Epa, bom tá aqui embaixo. O cara vai parar um pouco, né? Escala de intenção de compra. Após a pandemia do Covid, se houvesse um evento acadêmico ou científico, eu certamente iria, não tenho certeza ou não iria, né? Ah, mas intenção de compra não é algo assim de comprar um produto, um serviço? Não necessariamente, né? Pode ser a intenção de comparecer a um show, né? Ah, olha, se tiver o Rock in Rio, se tiver o Lollapalooza, você vai? Não, certamente. Não sei, não vou. São escolhas, né? Escala nominal. Qual a papelaria de sua preferência? Gimba, Calunga, universitária, poderíamos colocar outras aqui, quantas você quiser. Se é uma pesquisa numa rua, num bairro pequeno, eu vou pegar duas grandes, Gimba e Calunga, e pego, por exemplo, 2, 3 de bairro para comparar, né? E assim por diante, a gente escolhe o que a gente quer perguntar. A gente nunca pode esquecer que cada pergunta só está no nosso questionário porque tem um objetivo lá na frente que eu preciso responder. Eu preciso conhecer aquele dado, né? Por exemplo, acho que Gimba e Calunga todo mundo já ouviu falar, né? São papelarias grandes e tem um site de venda online bem interessante. Papelaria universitária não é tão famosa. Por quê? Porque ela não é uma papelaria de grande monta que nem a Calunga. Mas quem fez engenharia, arquitetura e desenho industrial, normalmente já ouviu falar, porque ela vende materiais específicos para essa área. Então, normalmente, perto de faculdades que têm esses cursos de arquitetura, engenharia civil, desenho industrial, eles têm uma papelaria universitária, o nome da papelaria é Papelaria Universitária, que ela vende esse material bem específico para os cursos, né? Então, ela é uma coisa mais nichada do que Calunga e Gimba. Escala ordinal. Olha que bacana. Na escala abaixo, assinale o valor correspondente. 1, importantíssimo. Importante. Pouco importante. Sem importância, né? Fatores de preferência da sua papelaria. Eu prefiro preço. Preço é o quê? 1, 2, 3 ou 4? Ambiente físico, ambiente digital, atendimento, variedade de produtos. O que eu estou querendo enxergar aqui? Eu estou querendo enxergar como que o meu consumidor interage com o meu negócio. Ele pode, por exemplo, colocar 1 no preço, no ambiente físico colocar 3. Quer dizer, esse cara, qual é o perfil desse cara? Ele vai na papelaria que tiver mais barata, mas ele não precisa uma infraestrutura para ele ficar lá, né? Então, isso aqui também cabe em livraria, né? Livraria seria também uma forma da gente enxergar. O que algumas livrarias perceberam? Que a livraria deixou de ser um ambiente só de venda de livros, mas passou a ser um ambiente de convívio social. Então, elas criaram espaço para o cafezinho, né? Normalmente, o cafezinho dá mais lucro do que a papelaria, tá? Por quê? Porque com essas pesquisas, a gente vai identificando o que é importante.
para o nosso cliente. Escalas comparativas, né? A gente poderia abrir aqui para todo mundo e perguntar: você considera a crise atual pior que a anterior, igual à anterior ou melhor que a anterior, né? Lembrando, a anterior de 2014, mais ou menos a 2018, ela teve aí uns 3, 4 anos de duração mais críticas, né? E aí a gente poderia perguntar, poderíamos ver qual é a visão. Talvez hoje, fazendo essa pergunta, a visão seja distorcida da realidade, a gente ainda não sabe. Talvez, se a gente marcar hoje a resposta, marcar no final do ano e no meio do ano que vem, talvez mude a nossa própria resposta, porque seria a nossa percepção em relação à crise atual comparando com a anterior, né? Mas eu também posso fazer pesquisas que vão me marcando as opiniões ao longo do tempo, para monitorar o que está acontecendo com as minhas opiniões. Escala de lembrança de marca, né? Ou share of mind. Quando menciono cerveja, qual a marca que vem primeiro em sua mente? Vamos abrir aqui para perguntas. Iago, quando a gente fala de cerveja, qual é a marca que vem na tua mente? Iago. Skol. Skol. Igor, qual é a marca? É Skol também, professor. Thaís Macedo. Cacilda. Cacilda do Mussum. Maiara. Skol também, professor. Olha só, a Skol está investindo uma fortuna lá no Desce Redondo e está dando certo. Thaís Batista. É Skol também. Thaís França. Thaís França. A Heineken. Heineken. Vitória Mello. Vitória. Cri. Logan. Juan Logan. Heineken. Heineken, é do Wolverine, o Logan? Né? Sim. Então, olha só. A gente fez uma pesquisinha de share of mind, né? Por que que muita gente falou Skol? Porque a Skol está maciçamente falando do Desce Redondo, né? Faz o comercial na praia, tem investido bastante em comunicação. E isso fortalece o share of mind, né? Agora, automóvel barato. Qual é a marca que vem na sua mente? Logan? Fiat. Thaís França? Não faço a mínima ideia. Puxa, essa marca eu Não sei. desconheço, mas tudo bem. Vitória Mello? Cri de novo. Lucas? Lucas? Eu não entendi a pergunta, professor. Quando eu menciono automóvel barato, qual a marca que vem primeiro à sua mente? Ford? Ford. E quando a gente pergunta automóvel ruim, qual é a marca que vem? Maiara? Peugeot. Igor? A Renault, sem dúvida. Renault. O pessoal esqueceu tudo da Chery, né? Eles não estão fazendo muito comercial, né? Então o pessoal vai esquecendo dos automóveis chineses, que tem uma fama desgraçada. Mas depois dele vem realmente os franceses, têm uma fama muito ruim, né? Então, o que acontece? Vocês rapidinho identificaram um problema extremamente grave de comunicação de Peugeot e Renault, né? Eles têm um problema de marketing ferrado. Tanto que
há um ano, mais ou menos, atrás, a presidente do grupo, né, da Peugeot fez um comercial falando que se você comprar o carro e não gostar, podia devolver. A Peugeot foi lá, fez esse comercial, etc. O que acontece? No Brasil, a pecha de carro francês é que é uma porcaria. Ponto. É um carro que dá problema, é um carro que custa caro para consertar. Então, o que a Peugeot e a Renault têm que fazer? Elas têm que mudar isso. Mas não adianta só mudar a comunicação, porque aí já é um problema mais grave de marketing. O público identificou um problema no P chamado produto. Então, o que vai acontecer? Essas empresas elas vão ter que reconquistar o público com produtos de qualidade um pouco melhor, senão eles não vão conseguir mudar a percepção do público. A comunicação ela é extremamente importante para ajudar a gente a mudar a opinião das pessoas. Mas só a comunicação, nesse caso, não funcionaria, porque todo mundo já acha carro francês ruim, ponto. Então, se você não muda essa percepção, a marca não consegue crescer. A marca tem uma barreira, né, muito difícil de ser transposta, que é o custo e a qualidade do conserto dos seus carros, né? Então, ela vai ter que dar um jeito de mexer no P produto para poder convencer o público que melhorou de qualidade. Os franceses aqui no Brasil não conseguiram fazer isso. E aqui vem um último tipo de escala, né, que é muito famosa, mas já é antiga, que é construindo escalas de atitudes, né? Então, isso não é tão simples. Isso é um pouco mais difícil a gente fazer esse tipo de escala. Não de construí-la, mas de entender o raciocínio por trás, tá? Então, quando a gente fala de escala de atitudes, há 3 níveis a se considerar quando se pensa em medir em psicologia. Porque a atitude, eu posso até tentar quantificar matematicamente, mas não está tanto no campo da matemática, está no campo da psicologia. E a psicologia diz o seguinte, eu tenho um conceito teórico, eu tenho o que é observável e eu tenho um instrumento de medida. Tá? Definindo assim 3 campos de ação. O campo teórico, o campo empírico, que é aquele que eu acho, acredito que, e o campo metodológico, né? Aí aparece aqui uma figurinha. O conceito, eu tenho que entender o conceito que eu quero descobrir, que eu quero entender as atitudes, né? Então, por exemplo, se a gente fosse construir uma escala de atitude para 2 governantes globais, ficaria muito difícil, né? Por exemplo, como é que a gente analisa o discurso do Trump em relação a toda essa fase da pandemia, né? Por quê? Porque ele tinha um conceito e aí ele mudou radicalmente o conceito dele. Então, nas escalas de atitude, né, o que eu identificaria no primeiro conceito? Que é uma gripezinha e não vai dar problema nenhum. Hoje, o que ele tem de conceito nos Estados Unidos, né? Fecha tudo, porque se a gente não fechar, as perdas financeiras vão ser muito maiores do que se a gente promover as quarentenas. É isso, houve uma mudança, né? Bom, e como é que eu poderia medir isso? Uma das ferramentas, nesse caso específico, é de uma disciplina chamada análise do discurso. Vou no discurso de 1 mês atrás do Trump, vou no discurso de 2 meses atrás, faço acompanhamento, por exemplo, faço um recorte, discursos na primeira semana de janeiro, segunda, terceira, quarta semana de janeiro, sucessivamente, até a primeira semana de abril. E aí, com a análise do discurso, eu vou entendendo essa atitude dele. Tá? Então, eu tenho um conceito e eu preciso criar uma forma de medir esse conceito.
eu tenho que lembrar que esse conceito ele tem um fenômeno que é observável, mas eu tenho uma parte que eu não consigo observar, né? Então, esse é o conceito de medir escalas de atitude, porque ela vem da psicologia, o fundamento está na psicologia, não na matemática. Agora, construindo essas escalas, a necessidade de medir pelo menos o observável conduz à construção de instrumentos de medida que se usam em psicologia, sejam os testes de aptidão, de personalidade, de conhecimento ou escalas de atitude. O processo de medida é um sistema de correspondência entre o campo teórico e o campo empírico, né? Entre os fenômenos observáveis. Apenas os que são mais relevantes para o conceito é que eu vou levar em consideração. Tá? Então, aqui tem um mix da parte de psicologia, tá, com a parte de mensuração matemática. Uma das escalas, e a mais famosa nessa área, é chamada de Likert, né, ou tipo Likert. Likert não foi o primeiro que desenvolveu esse tipo de escala, mas ele deu uma aprimorada. Então, o que é essa tal de escala Likert, né? Uma escala tipo Likert é composta por um conjunto de frases, né? Em relação a cada uma das quais se pede ao sujeito que está a ser avaliado para manifestar o grau de concordância, desde o discordo totalmente até o concordo totalmente. Então, você pode fazer o seguinte, normalmente você tem, para a escala Likert, ela pode ter 5 gradações, 7 ou 11. Tá? E ele sempre coloca número par. Por que número par? Porque ele sempre tem um valor mediano e deixa ela equilibrada para a direita e para a esquerda. Né? Lembra da história da estatística mediana, aquele valor central? Se eu tenho 5 níveis, o nível indiferente é o do meio. Eu tenho 2 melhores que esse indiferente e 2 piores que o indiferente. O mesmo vale para uma escala de 7 e de 11. Mas, normalmente, nas aplicações práticas, a maioria das vezes, a escala de Likert a gente usa com 5 níveis. Né? Então, você vai lá do concordo totalmente, concordo parcialmente, não concordo nem discordo, discordo parcialmente, discordo totalmente. Essa é uma escala de Likert. Né? Vocês já usaram um monte de vezes, mesmo sem saber. Aqui é uma forma engraçadinha da gente perguntar a escala de Likert. Né? Afinal, vocês são da área de comunicação, o teu questionário não precisa ser chato. Essa aqui é uma forma da gente perguntar, né? Será que eu preciso explicar cada um dos ícones ou eles são autoexplicativos? Autoexplicativos. Se a gente perguntasse para todo mundo, você está satisfeito com o seu emprego atual? Né? Isso aqui poderia ser um iPadzinho, né? Aparece a pergunta, o cara vai lá e pum, clica no ícone que ele acha que melhor representa a sua resposta. Eu nem precisei colocar aqui, ó, discordo totalmente, nada disso. Eu só graduei em 5 quadradinhos e pela expressão do rostinho, a gente sabe, se está satisfeito com o emprego atual, é o verdinho, mais ou menos o azulzinho, indiferente o amarelo, laranjinha preocupante e vermelho furioso. Né? Então, a mesma coisa, você está satisfeito com o seu aparelho celular? O questionário ele não precisa ser chato. Ele pode ser inventivo, ele tem várias formas de se comunicar, principalmente agora na era digital. Antes da era digital era mais difícil, porque você tinha que rodar um impresso. Né? Você ia na gráfica, mandava rodar o formulário, ou então você fazia e imprimia as folhas na impressora. Então, aí já não tinha essa flexibilidade tão grande. Mas hoje, em que muito que a gente usa é digital, fica fácil mexer. Né?
você está satisfeito com o atendimento das lojas online, né? Pô, em época de Covid, isso aqui é a mina de ouro perguntar. Tá? Bom, isso aqui não são todas, mas são as principais formas da gente estar perguntando, né? Podem ter outros tipos de pergunta, tem centenas de tipos que a gente pode usar, mas esses são os principais. A amostra e a amostragem, a gente tem um material bem denso, bem feitinho, do ano passado, que vocês têm no material de estatística. Então, eu fiz só alguns recortes, só para a gente relembrar, né? A amostra é uma parte da minha população. Tá? População são todos os indivíduos que me interessam. Amostras são alguns que eu retiro ali de dentro. A amostragem é o processo de colher amostras dentro da população. Então, se eu tenho um público-alvo que é de meu interesse, como é que eu crio uma amostra dentro dessa... Ixi, acho que caiu. Alô, voltou? A minha internet caiu, acho que voltou agora, né? Bom, deve ter voltado. Pelo menos agora acho que já está marcando que voltou. Então, só relembrando, a amostragem é como eu seleciono a minha amostra dentro de toda a população. A ideia básica do uso de amostragem: a coleta de dados relativos a alguns elementos da população e sua análise pode proporcionar relevantes informações sobre toda a população. Então, muitas vezes, eu não preciso entrevistar todo mundo para saber as preferências de cada um, né? Ou de cada população, né? Por exemplo, a gente voltando lá para o caso do futebol, né? Quem foi o jogador mais importante do campeonato passado? Pô, mesmo quem não gosta de futebol ficou cansado de ouvir que o tal do Gabigol foi o cara mais importante para o Flamengo, blá, 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 blá. A gente pode concordar, discordar, tá tudo certo, cada um tem direito à sua opinião. Mas se a gente fosse perguntar, né, para os torcedores do Flamengo e mesmo para os torcedores de outros times, provavelmente essa seria uma resposta mais provável, né? Pesquisar apenas uma parte da população para inferir conhecimento para o todo, em vez de pesquisar toda a população, que seria o censo, né? Isso aqui são todas aquelas pesquisas de intenções políticas, né? Por exemplo, pesquisa de produto. Você vai lançar um creme dental novo. Você quer saber a embalagem, qual que é a melhor para vender. Você vai lá e faz uma pesquisa e identifica. Eu vou entrevistar todo mundo que escova o dente no Brasil? Não, não vou entrevistar todo mundo. Vou escolher um nicho, fazer uma amostra, né? Calcular um tamanho de amostra viável do ponto de vista financeiro e de eu aplicar essa pesquisa e vou receber essas informações. Olha, eu acho mais fácil o tubinho, eu prefiro o tubinho antigo, eu prefiro o tubo novo. Tinha uma época que tinha os bichinhos que iam dentro da pasta, né, para a criançada. Então, tem diversos tipos de embalagens que a gente pode pesquisar. Pesquisa por amostragem. O que é importante nisso? Eu preciso identificar o tamanho da minha população, né, que é o universo a ser pesquisado. Quanto maior a população, maior vai ser o tamanho da minha amostra. Margem de erro ou erro amostral, né? É aquele erro inerente à minha coleta de dados bem feita, etc. Por melhor que eu faça, eu não posso garantir 100% de certeza em tudo. Então, aparece lá o erro amostral. Olha, minha pesquisa tem um erro de mais ou menos 5%. Ok. Então, quer dizer que pode dar 5% a mais, 5% a menos. Distribuição da população, né? Se você for, com todo respeito, nada contra, né? Você vai numa comunidade onde você só tem testemunha de Jeová e você me pergunta qual é a importância da Bíblia, você vai ter quase 100% de respostas que ela é o livro mais importante.
Se você for dentro de uma igreja cristã e perguntar qual é o livro mais importante, de novo, provavelmente a Bíblia vai ser o livro mais citado. Agora, se a gente vai numa reunião agnóstica, né? Agnóstica, não vai ser a Bíblia que vai ser a mais citada. Por quê? Porque a minha população, dentro daquele grupo de testemunha de Jeová, que todo mundo ali segue a Bíblia, você perguntar qual é o livro mais importante, é só uma constatação. A gente nem precisaria perguntar. Pode ser que um ou dois deem uma escorregadinha e falem algum outro livro, tal, mas logo vão perceber que eles deveriam ter falado a Bíblia, né? Então, o que a gente está falando? Se o meu público é homogêneo, eu não preciso uma quantidade muito grande de pesquisas para identificar. Mas se o meu público é heterogêneo, né? Então vamos ver das nossas pesquisas. Por que eu falo para vocês descerem na Avenida Paulista? Porque na Avenida Paulista passa o executivo, passa o cara alternativo, passa o cara tatuado, cheio de piercing, passa a molecada de 16, 17, 18 anos. Então você tem diferentes posicionamentos no mesmo local físico. Então, dependendo do tipo de pesquisa que eu quero fazer, ali é um ponto muito bom para fazer essa pesquisa, né? Agora, se você vai numa vila, né? Você tem 20 casas numa vila, onde todo mundo tem mais ou menos o mesmo poder aquisitivo, as pessoas têm mais ou menos as mesmas características de vida, os mesmos hábitos de vida. Puxa, vou precisar entrevistar pouca gente para saber como as pessoas são ali. Mas se você vai para um bairro mais alternativo, onde tem todas as tribos diferentes, e aí eu vou ter que ter uma amostra maior para pegar as diferenças de cada um desses públicos, tá? Quando realizar o censo, quer dizer, o que é o censo, né? O censo, por exemplo, quando eu vou dentro da sala de aula e pergunto para a sala inteira, eu estou fazendo o censo, porque eu estou pegando todos os alunos da sala de aula e estou perguntando um por um. Então, isso é um censo. Agora, se eu quero saber, por exemplo, a opinião dos alunos da FEPAC, aí eu não preciso, eu não posso só perguntar dentro da minha sala de aula, mas também eu não preciso entrevistar todos os alunos. Posso, por exemplo, a faculdade está com 500 alunos, vou entrevistar 50 alunos, e aí vou ver mais ou menos a opinião desses 50. Lógico, tenho que ter uma forma de escolher esses 50 que vão ser entrevistados, né? E uma forma que, se eu for trabalhar estatisticamente, todos ali têm que ter a mesma probabilidade de serem escolhidos. Então, a gente combina e faz o seguinte, olha, na hora do intervalo, a gente vai lá para baixo, quem for saindo, cada 3 que saírem da catraca, a gente entrevista. Aí vocês olham, o aluno está lá com o crachazinho, 1, 2, 3, entrevista. 1, 2, 3, entrevista. Estou garantindo que eu vou chegar, por exemplo, em 50 entrevistados e todos tinham a mesma chance de serem entrevistados. Tá? Se os requisitos do problema em estudo impõem a obtenção de dados específicos de cada elemento da população. O que seria isso? Por exemplo, vamos supor que a nossa pesquisa seja de um medicamento que foi recolhido porque ele pode causar câncer como efeito colateral. Aí não dá para eu fazer uma amostragem. Olha, 1 milhão de pessoas compraram medicamento, então vamos só entrevistar 1000 pessoas e está tudo certo? Não, não dá, né? Até a lei não permite, a Anvisa obriga que as empresas que vendem medicamento tenham a triagem de toda a cadeia. Por quê? Porque se der algum problema com lote de fabricação, de medicamento, etc., você tem que recolher tudo, né? Então, isso ajuda. Ou por imposição legal. Nós temos uma imposição legal no Brasil, que é a cada 10 anos realizar o censo
do Brasil, que vai ser realizado esse ano, né? 2020, com essa crise aí, não sei como é que vai fazer com o censo, porque depois a gente pensa nisso, né? Mas esse ano, já o IBGE, desde o ano passado, já preparou edital, já fez concurso, já fez seleção de pessoas, tinha que fazer treinamento. Então, tinha todo um cronograma para, ao longo de 2020, você entrevistar todos ou quase todos os brasileiros. Por quê? Porque a cada 10 anos, nosso último censo foi em 2010, agora 2020 faz de novo, 2030 faz de novo. Isso é uma imposição legal. Esses dados que o IBGE coleta a cada 10 anos é que fundamentam as políticas públicas. Por isso que é tão importante ter um censo bem feito. Ele tem que ser, o censo tem que ser muito bem feito, tem que ser um caráter técnico claro, porque senão a gente perde toda essa base de dados que posicionam as políticas públicas. Qualidade de uma boa amostra. Ela precisa ter precisão, ou seja, exatidão dos resultados. Ela precisa ser eficiente, né? Medida de comparação entre diversos projetos amostrais. E ela precisa ter correção, grau de ausência de viés, né? Eu não posso, por exemplo, eu falei para vocês em estatística, uma vez eu dava aula para uma turma que tinha mais de 120 alunos, né? E eu dividi em vários grupos e mandei o pessoal levantar o perfil dos alunos da universidade. A universidade tinha lá no campus uns 10, 12 mil alunos, e eu pedi para que cada curso, cada grupo da sala fosse a campo, coletasse 100 entrevistas, né, para não ter uma questão de um viés, não ter nada disso. E a orientação é que, na chegada das pessoas na universidade, eles fossem fazendo as entrevistas. E aí os grupos foram apresentando, quando era, não lembro se era o 7º ou 8º grupo, né, aparecem uns dados. E eu não precisei nem perguntar nada. A hora que o cara passou o segundo gráfico, os alunos falaram que ele estava mentindo. Por que ele estava mentindo? Não é que ele estava mentindo, né? Ele só não fez a pesquisa que eu pedi. Depois ele teve que explicar para a sala inteira por que eu acho que eram 12 grupos, 11 grupos. A maioria da faculdade eram 55% mulheres, 45% homens. Então, tinha grupo que dava 43, 57, 54, 46, mas tudo ali em volta delas. O dado deles eram 32% mulheres, 68% homens. Quando ele pôs isso, todo mundo já achou esquisito. Quando foi para o outro dado, que era a renda familiar, a média da faculdade deu uma renda, a deles deu quase 2 vezes maior. Aí o povo falou que ele chutou todos os dados. Aí o chefe do grupo lá teve que se explicar, o coordenador. O que ele fez? Como ele foi um grupo muito preguiçoso, ao invés deles descerem, irem lá entrevistar todo mundo, ele imprimiu os formulários, foi para um colega da turma do curso de Ciências da Computação e pediu para passar os formulários lá nas Ciências da Computação e conseguir 100 fichinhas respondidas. O amigo fez isso, devolveu para ele e aí ele se ferrou. Por quê? Porque a pesquisa dele não tinha validade nenhuma para a faculdade. A pesquisa dele só tinha validade para o curso de Ciências da Computação, que foi o público que ele entrevistou. E aí eles descobriram que na pesquisa é fácil descobrir se colou, né? Você manda 10 grupos fazerem a mesma pesquisa, aquele grupo que deu totalmente diferente, nem os alunos acreditam nos dados que eles coletaram. Porque os caras olham e falam, pô, o nosso grupo deu esses dados, o outro deu esses dados, o outro deu esses dados. Só o deles deu diferente? Não dá, né? Tem algo errado. E tinha mesmo. Depois o cara pediu desculpas, tal, né? Não adianta. Depois Inês é morta. O nível de confiança é a medida estatística que indica a probabilidade dos resultados obtidos
caso a mesma pesquisa seja realizada novamente. Então, o que quer dizer esse nível de confiança? Por exemplo, nível de confiança de 95%. Quer dizer que se eu for aplicar a mesma pesquisa 100 vezes, em 95 vezes os meus dados vão dar totalmente pertinentes. Em 5% pode dar uma diferença, né? E aí a gente enxerga essa tabela que a gente já discutiu no ano passado, né? Olha só, tamanho da minha população. Se eu quero um erro amostral de mais ou menos 3%, se eu quero um erro amostral de mais ou menos 5%, ou se eu quero um erro amostral de mais ou menos 10%, né? Mais ou menos 10% é meio alto. Normalmente, a gente trabalha com essa coluna do meio aqui, os 5%, ele é bem aceito. Para o PI, vocês podem usar essa coluna aqui do meio, né? Então, no PI de vocês já estão vendo aqui mais ou menos o tamanho da amostra que vocês precisam, né? Poxa, se o meu público, né, que o meu público-alvo são 10 mil pessoas, eu vou precisar 370 entrevistas. Se o meu público-alvo são 1 milhão de pessoas, 383 fichas respondidas. E se for 100 milhões de pessoas? 384. E aí vem aquela velha pergunta. Professor, de 1 milhão para 100 milhões, a diferença é uma pessoa só? Com um erro amostral de mais ou menos 5%, o split é o posicionamento da nossa curva normal, não vou entrar nesse detalhe agora, não precisa. A gente usa o 50-50, que é ali no meio, dá tudo certo. Então, a gente vai usar essa coluna, 50-50, e aqui tem o tamanho da minha amostra. Eu tenho como calcular isso matematicamente, mas na área de comunicação ninguém calcula matematicamente. Todo mundo pega, bate o olho na tabela e vê lá, olha, qual é o meu público-alvo? São 10 mil pessoas, então eu preciso 370 fichas. Eu quero uma coisa um pouquinho mais, eu quero mais ou menos 3% de erro. Então você vai precisar entrevistar 964 pessoas, né? Não, isso é muito, eu quero um erro amostral de mais ou menos 10%. Se você der uma olhada no erro amostral de mais ou menos 10%, de uma população de 100 pessoas, ele vai para 49 fichinhas. E para uma população de 100 milhões, ele vai para 96. Então, quer dizer que 100 entrevistas com erro de mais ou menos 10%, você está pegando uma população de pelo menos 100 milhões. Tá? E aí é um erro muito maior, né? Mais ou menos 10% é um erro muito maior. Posso também trabalhar com medidas de intenção de compras, né? Puxa, o que é? Isso é muito importante para quem está colocando produto novo, né? Você compraria uma lingerie, você compraria, né? Então, é interessante a gente colocar uma escalazinha assim para ver, olha, realmente as pessoas comprariam, a resposta foi muito positiva, legal, etc. E a gente pode fazer essa análise dos dados, tá? Poxa, e depois que eu vendi o produto, depois que eu lancei, né? Após o lançamento do produto, de quanto em quanto tempo você compraria esse produto, né? Você pode até, com esse tipo de pergunta, começar a avaliar mais ou menos o ciclo de vida, ou pelo menos o ciclo de compra do seu produto, né? Talvez não tanto o ciclo de vida, mas o ciclo de compras. Se a gente estiver falando de estações, né, ou de modas, por exemplo, o caso das lingeries, isso aqui pode ser bem interessante, né, para você medir qual seria o tempo de retorno do público para voltar a adquirir uma nova lingerie e assim por diante. Então, a gente percebe que cada pergunta ela responde um questionamento que a gente não entende dentro da empresa. Percepção de atributos, facilidade de preparação, desempenho para servir, nível de calorias. Estamos falando aqui de alguma comida, né?
E uma comida, não tanto do ponto de vista do consumidor, porque facilidade de preparação, desempenho para servir e níveis de caloria pode ser algum atributo interno de restaurante, de fast food, né? Importância do atributo, facilidade de preparação, é muito importante ou pouco importante? Olha, se eu estou num restaurante 5 estrelas, a facilidade de preparação é pouco importante. Se eu estou num fast food, ela é extremamente importante. E assim por diante, né? Características a serem procuradas nos entrevistadores, né? Nas entrevistas, que eu posso buscar. Características demográficas, psicológicas e comportamentais. Eu posso descobrir um monte de coisa, né, dos meus entrevistados, desde que eles estejam falando a verdade. E isso é uma coisa que o entrevistador também tem que tomar cuidado. Segundo, perfil inadequado de pesquisadores. Não dá para pôr qualquer pessoa fazendo pesquisa, né? Por que não dá? As pesquisas têm mostrado que a utilização de pesquisadores com perfil de características inadequado para a pesquisa e o público pesquisado traz resultados viesados. Oh, senhor, o que é isso? Não entendi. Fácil. Imagina, né, que você vai pôr uma mulher combativa, conhecidíssima por defender os direitos das mulheres, e ela vai perguntar qual é o grau de importância que a pessoa acha que tem defender os direitos femininos. Isso não pode ser ela fazendo. Por que não pode? Porque ela vai estar induzindo a uma resposta, né? Então, o que eu tenho que colocar ali? Alguém com um perfil que seja mais neutro ao tema, né? Por que mais neutro? Porque senão a pessoa vai olhar e falar, puxa, essa é aquela pessoa que luta pelos direitos femininos, etc. Vou falar o que ela quer. Não, eu acho que é extremamente importante, mesmo que não ache. Então, o perfil do pesquisador, do entrevistador, ele tem que ser adequado à pesquisa. Não quer dizer que a pessoa não possa fazer a pesquisa, não é isso. É o perfil, né? Por exemplo, você vai mandar um skatista com skate na mão, todo tatuado, perguntar qual é a importância da utilização de terno no seu dia a dia. Né? Cria um certo viés, o cara vai olhar, né? Então, isso não é bom fazer, tá? Controle dos resultados. Aí aqui é uma fase a posterior. A gente construiu o questionário, aplicou o questionário e aí a gente vem aqui. Quantas pessoas foram entrevistadas? Quantas se recusaram a ser entrevistadas? Então, o cara está lá na rua fazendo a entrevista, passa um, não, 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 sim. Sim, não, não, sim. Vai marcando tudo isso. Não contatos, outros, né? Então, aqui, esse primeiro, eu quero saber quantas pessoas, né? E qual cada um, qual é a distribuição de entrevistas que eu tive. Eu marco as recusas? Marco. Por quê? O entrevistador não é Deus. Ele não chega e fala, agora você vai ser entrevistado, para tudo e entreviste. Não dá, né? Então, não tem como. Ele é uma pessoa que está trabalhando, mas ele não consegue fazer tudo o que ele quer. Aí, o que ele faz? Total de respondentes não elegíveis. Por quê? Porque ou estava fora do meu público-alvo, ou esse respondente tinha algumas características que a gente percebeu ao longo do questionário que ele estava mentindo. Então, aí vai ser não elegível. E aí a gente pega o total da amostra, descubro quantas pessoas foram entrevistadas, e aí eu vejo porcentagem de respostas,
número de pessoas do item 1.1 dividido pelo item 1, né? Vezes 100, me dá a porcentagem. Porcentagem de recusas, item 1.2 dividido por 1.1 mais 1.2. O que é o 1.1 mais 1.2? É o total de pessoas, porque alguns foram entrevistados, outros foram recusados. Ponto. Né? Então, aqui me dá essa porcentagem. Porcentagem de contatos, né? Aquelas pessoas que já estão na nossa base de dados para serem entrevistadas, e porcentagem de entrevistas elegíveis, aquelas pessoas que, por alguma razão, estavam elegíveis para serem entrevistadas. Validade. A validade de uma medição refere-se a quanto o processo de medição está isento simultaneamente de erros amostrais e não amostrais. Então, quer dizer o seguinte, o que é a validade? Normalmente, ela é feita por uma terceira pessoa, é um coordenador de pesquisa, alguma coisa, que ele vai e olha como cada um está fazendo o seu trabalho. Então, vamos supor que você precisa levantar 1000 fichas num prazo de 3 dias. Você pegou lá 4, 5 entrevistadores, foi a campo, os caras vão fazendo as entrevistas, vão fazendo, e aí você percebe que um entrevistador, ele induz as respostas. Isso aí não vai, você vai marcar todas as fichas que aquele cara fez, você vai invalidar, porque aquelas fichas, elas foram respondidas com viés. O entrevistador estava forçando, entre aspas, um tipo de resposta. Então, isso não serve para pesquisa, né? O que vai acontecer? A empresa vai gastar uma grana maior, porque o cliente não vai pagar mais por um erro do entrevistador, e ela vai ter que ir a campo, provavelmente mais um dia, coletar esses dados, né? Erros amostrais são inerentes aos erros estatísticos da minha amostra, e os erros não amostrais são os erros que não são erros estatísticos, são os vieses que a gente colocou aí na amostra. Confiabilidade. A confiabilidade de uma medição refere-se a quanto o processo está isento apenas dos erros amostrais, dos erros mais estatísticos, né? Olha, eu selecionei a minha amostra direitinho, aí falavam para cada um dos 5 entrevistadores. O público-alvo são mulheres de 25 a 30 anos. E você vai fazer o seguinte, depois de uma entrevista, você deixa passar 10 mulheres, a partir da 10ª mulher, você vai ver quem encaixa nesse perfil. Aí o cara passou uma, ele entrevistou. Terminou a entrevista, passou outra mulher, ele já entrevistou. Veja, esse é um erro amostral, ele é um erro que está dentro da criação da minha amostra, né? Ele não é um erro aleatório, ele está lá dentro da característica da criação da minha amostra. Confiabilidade de teste e reteste, confiabilidade de formas alternativas. Eu preciso saber se a minha amostra é confiável. Então, eu posso fazer um teste, depois eu posso fazer uma checagem, né? Pode pegar o responsável pela pesquisa, o chefe de campo. Ele acha que não estão coletando os dados direito, ele pega uma prancheta, vai lá, entrevista uns 30, 40 e, opa, identifiquei aqui um problema, né? Então, a gente tem essas ferramentas. Está todo mundo aqui ainda? Estão aguentando firmemente? Deixa eu ver. Sim, professor. Rapaz, 8h38 já, hoje vai longe essa aula. Bom, a parte de conteúdo acabou, tá? Mas agora a gente vai abrir para aquela parte muito importante. Então aqui tem lá etapas e fases da pesquisa e os passos que a gente pode dar. Então tem reconhecimento e formulação do problema, planejamento da pesquisa, execução, processamento e análise, né? Cada uma delas é feita num lugar, e aí a gente vai falar
e depois a comunicação dos resultados. Tá? Então, a gente vai falar inicialmente de duas coisas. Né? Primeiro, da prova P1. A prova P1, uma parte dela vai ser o questionário do PI que vocês vão fazer, e a outra parte vai ser uma avaliação individual. Como é que vai ser feita essa avaliação? A gente pode voltar naquela ideia individual de cada um, criar um questionário para um negócio próprio, né? Ou para si mesmo, e aplicar esse questionário, sobe lá no Moodle e eu faço essa nota valer a parte pessoal e a outra nota, aí já é do trabalho do PI, que é coletivo, faria mais ou menos 50% cada parte da nota. Tá? Ou eu posso fazer uma provinha sobre esse conteúdo, a gente faz uma provinha digital, sobe um questionáriozinho no Moodle, umas 10 perguntinhas, vocês vão lá e pum, 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 pum. Aí vocês veem o que vocês preferem, né? Pensam, depois me mandam lá no grupo de WhatsApp o que vocês definiram aí como coletividade, o que vocês preferem. Mas vou explicar o do PI. Tá? O que vocês vão me entregar nessa fase de P1 para o PI? O PI de vocês, né, ele tem um objetivo, ele quer trabalhar processos de comunicação na loja. Né? Basicamente é isso. Então, é processos de merchandising. Primeira coisa, para a pesquisa, o que eu preciso que vocês façam? Reconhecimento e formulação do problema. Então, cada um dos dois grupos do PI da noite tem um problema de pesquisa. Então, eu quero que vocês me formulem esse problema de pesquisa. Né? Olha, nós temos este problema de pesquisa. Vocês vão me entregar o planejamento dessa pesquisa. O que está no planejamento da pesquisa? No planejamento da pesquisa, a gente tem todas essas fases. Olha só. Definição e objetivos da pesquisa, questões de pesquisa ou hipóteses, tipos de dados, variáveis e indicadores que a gente vai utilizar, as fontes dos dados, lembrando que a minha pesquisa ela pode usar dados que estão disponíveis para eu coletar, assim como dados que eu vou coletar através de questionários, pesquisas qualitativas, etc. Metodologia. Quais os métodos de pesquisa que eu estou usando? Olha, nós estamos usando uma pesquisa qualitativa, uma entrevista com 3 pessoas que são formadores de opinião do meu público-alvo. Ok. Estamos fazendo um questionário e mandando para 100 pessoas que a gente precisa... 100 pessoas não, você pode mandar para mais, mas eu preciso 100 respostas limpas, né, para poder avaliar meu público-alvo. E essas explicações entram na metodologia. Cronograma e orçamento. Mas como é que eu vou fazer um orçamento de pesquisa? Né? O cronograma é fácil. As atividades que eu tenho que fazer e quando eu faço cada uma. E o orçamento? Bom, o orçamento a gente vai fazer algo aproximado. Como é que a gente vai fazer? Horas trabalhadas. Então, aqui no orçamento, você vai colocar, estimamos que de todas as etapas da nossa pesquisa, desde a formulação do problema até a entrega do relatório final todo avaliado, nós vamos gastar 200 horas. Isso é um orçamento. Por quê? Porque aí a gente vai lá e fala, olha, essa empresa aqui, para uma pesquisa que vai gastar aí 200 horas de trabalho, eles vão cobrar aqui R$4.000, por exemplo. Né? Essa aqui vai cobrar R$20.000. Cada um cobra o que quer e cada um faz aonde quer. Né? A proposição da pesquisa, isso aqui ainda está lá no nosso PI. Depois,
nós vamos chegar nesta fase aqui, ó. Execução da pesquisa, mas numa primeira parte. O que vai ser essa primeira parte? Como a gente ainda está numa quarentena, isso aqui é inviável. Ninguém vai a campo pesquisar nada. Ninguém vai correr isso. A gente faz a preparação, só que aqui a gente faz uma pesquisa digital, né? Então, vocês vão, por meio das redes sociais, fazer duas coisas. Escrever o digital aqui vai ser difícil, viu? Mouse não é uma caneta. Tá? Então, como é que vai ser esse digital aqui? Né? Vocês vão fazer ou por Google Forms, né? Então, como é que eu vejo a nossa pesquisa? Cada um dos grupos, primeiro, vai escolher 3 pessoas que são formadores de opinião dentro do seu público-alvo, né? Então, olha, a gente vai trabalhar... vocês tinham falado que uma loja ia ser Riachuelo e a outra, me relembrem. Avon, professor. Tem Avon. grupo... Ia ser o digital versus o livrinho, né? Ainda é isso? Pessoal, a característica de quem compra digital e quem compra pelo livrinho? É isso, Thaís? Bom, então, o que cada grupo vai fazer? Vocês vão me entregar até a consolidação da pesquisa e as primeiras análises, né? As primeiras análises. A gente ainda não vai fazer a comunicação dos resultados, mas até aqui, processamento e análise, já dá para vocês fazerem. Então, lá na P1, a parte que nos interessa é como vocês estão trabalhando estratégias de merchandising. O professor de merchandising perguntou para vocês o que vocês precisam colocar para ele poder criar essas estratégias. O nosso questionário vai dar essas respostas. Tá? Então, o que eu quero que vocês façam? A P1, vocês vão me entregar um relatório disso aqui. Por quê? Porque o PI, quando tiver esses dados aqui, vocês fundamentam todas as estratégias, tanto de criação quanto estratégias de vendas, etc., que vocês vão implementar. Tá? Então, a gente vai fazer até o processamento e análise. A última etapa, que vai ser o formato final, etc., esse vai ficar para quando entregarem depois o PI pronto. Tá? Que aí já vão estar todos os dados bonitinhos, a parte mais gráfica, as análises mais elaboradas, mas um primeiro documento vem aqui nessa fase da P1. Então, isso vai valer até 5 pontos da nota da P1 de vocês. Esses são os 5 pontos de vocês. Os outros 5 pontos, vocês me informam como vocês preferem ser avaliados. Tem essas duas opções iniciais. Se vocês chegarem a alguma opção, porque tem que ser individual, esses 5 pontos tem que ser uma nota individual, uma para cada um, isso é orientação da direção, não dá para abrir mão. Mas vocês podem sugerir instrumentos para usar de avaliação, tá? Mas tem que ser uma avaliação que pode ser uma prova, pode ser uma pesquisa, um relatório de pesquisa individual, também pode ser, também está valendo. E aí vocês me informam. Até aqui, alguma dúvida? Não, professor. Tá. Essa última etapa a gente deixa para depois da P1 e acabou a nossa aula de hoje, né? Só lembrando aqui, depois vocês montam essa tabelinha para o PI de vocês, né? Instrumento e material para pré-teste, amostra para pré-teste e tal, né? Por quê? Porque pode ser que depois que a gente volte da quarentena,
vocês apliquem a mesma coisa em campo, né? Eu acredito que vai dar tempo e aí a gente faz uma nova coleta, né? Essa coleta inicial, vocês podem fazer, vocês vão ter que coletar dados. Então, eu vejo assim, para minha pesquisa, a parte qualitativa, 3 formadores de opinião que sejam relevantes, né, na comunidade. O grupo que vai trabalhar, acho que é comportamento do consumidor, do digital e do livrinho, né, se tem nichos diferentes, comportamentos diferentes, aí talvez seja melhor 2 de cada um para não ficar desequilibrado. Tá? Mas essas qualitativas, e aí vocês vão transcrever toda a entrevista e vão fazer a análise. Aí, de posse da qualitativa, vocês vão criar um questionário quantitativo. Esse questionário vocês vão mandar para mais de 100 pessoas, mas vocês vão juntar 100 respostas positivas, ou seja, 100 respostas boas, do seu público-alvo. Então, vocês vão ter que escolher quem é o meu público-alvo. Então, a gente está querendo trabalhar com roupa íntima da população GLBTQ+, etc. Legal. Então, este é o meu público. Eu tenho que identificar, eu mando os questionários, a hora que der 100 respostas validadas, aí eu posso encerrar o questionário e aí eu vou fazer a análise dessas respostas. Tá? Uma outra coisa, eu preciso quantificar mais ou menos qual é o tamanho do meu público e se eu vou atuar aqui na Grande São Paulo inicialmente, Grande São Paulo. Não, vou atuar Brasil inteiro, etc. Ok, público do Brasil inteiro. Tá? Então, é essa a metodologia, é isso que a gente precisa para P1. E eu queria saber se alguém tem dúvida, alguém tem necessidade, se vocês sabem de algum colega que não está conseguindo assistir aula, se não está conseguindo baixar material, qual é o problema e como que a gente pode ajudar. Aí é com vocês, me respondam. Aqui tá tudo ok. Essa classe está tudo tranquilo? Pessoal do 5º noturno de PP, tudo tranquilo? Então tá. Sim. Não tem ninguém com dificuldade assim intransponível de acesso, etc. Que a gente saiba, não. Tá bom. Se souberem de alguma coisa, me avisa. A gente tenta ver o que pode ajudar, o que pode melhorar. Mas acho que a aula de hoje foi um pouco mais longa do que eu previa. Mas foi legal, foi bacana. Acho que deu para fazer um bate-papo, deu para esclarecer como vocês vão ser avaliados na P1, né? Então, eu acho que a gente já consegue modelar melhor essa P1. Tem alguma dúvida? Alguém quer fazer um bate-papo? Alguém tem alguma dúvida? É legal a gente já decidir agora, não? Se a gente quer o método da nossa P1 individual. Vocês a P1, o individual vai ter que ser. Agora, qual vai ser? Vocês podem escolher agora ou me manda no WhatsApp. Assim que vocês chegarem numa conclusão, põe lá, professor, essa aqui é a melhor forma. Né? Se aparecer uma terceira forma que vocês identifiquem que é mais legal, me manda, eu avalio se é possível e a gente vê. Eu não tenho necessidade de ser agora, mas eu preciso de uma definição para criar um instrumento. O que vocês preferem? Se querem decidir agora, podem decidir. Quais que eram as opções mesmo, professor? Então, eu levantei 2 opções iniciais. A primeira seria uma avaliaçãozinha, uma provinha. 10 testes, vai lá, sobe, responde os testes, eu tenho uma nota individual de cada um. Sei lá, 10, 15 testes, 20, alguma coisinha assim. Né? A outra hipótese é cada um fazer um relatório similar ao do PI, só que vai ser para si mesmo, ou para a sua empresa, ou para a sua área de negócios, né? Ou para você alavancando um produto que você confia, etc. Mas seguindo essa metodologia. Só que aí tem que ser um projetinho de cada um. Cada um vai lá e entrega o seu.
Que aí eu tenho uma ferramenta de avaliação individual. Independentemente da ferramenta, o trabalho em grupo do PI vai valer 5 pontos e o trabalho individual vai valer 5 pontos. Tá? Aí vocês escolhem o que vocês preferem. Certo. Por mim, eu acho que o relatório individual é interessante, mas não sei se daria muito trabalho também. Então vamos fazer o seguinte, pensem entre hoje e amanhã, aí até sexta, discutam, de repente vocês enxergam, olha, professor, tem um professor que sugeriu uma avaliação assim, a gente gostaria que a sua disciplina fosse assim também. Pode ser? Me manda no WhatsApp, eu dou uma olhadinha, se eu conseguir encaixar, eu topo. Se não der para encaixar, eu explico por que eu não consigo. Ok, Tá bom? E aí até sexta a gente fecha tudo isso. beleza. Boa semana para todos, cuidem-se bem, passem bem. O que precisar da gente, o WhatsApp está aí. Eu não estou saindo de casa mesmo. É corrido, porque as aulas são 10 vezes mais corrida e mais trabalho, mas vamos que a gente está junto. Só bora. Beleza. Valeu. Beleza, abraço. professor. Obrigado, abraço. Falou. Obrigada, professor. Nada. Obrigado, professor. Vamos lá.